Vamos ver onde paramos ontem. Ontem falamos sobre Maia, fugindo de Maia, né? Hoje o tema vai ser outro, o subtítulo da aula. São duas perguntas importantes, então vamos escutá-las. Não só pergunta, como a resposta de Srila Acharya Maharaj. Duas questões importantes. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 7 de março de 2021, parte 6. Pergunta de um devoto que fala espanhol. Recentemente, recebi alguns pedidos de amizade no Facebook de algumas missões Gaudia e não quero parecer arrogante por não aceitar esses pedidos. Devo concordar em me associar a eles? Isso depende da sua fé. Na verdade, se você tiver a castidade adequada ao seu guru, você ouvirá apenas o seu guru. Este é o ponto principal. Aqueles que têm castidade ouvem o que Gurudeva diz. Às vezes, outros Gaudiya Maths podem não gostar de nosso Gurudeva. Alguém pode ser ofensivo para nosso Gurudeva, ofensivo para Srila Sridhar Maharaj. Sempre evitamos tal associação. Às vezes, podemos mostrar algum respeito formal por outras Gaudiya Maths, mas não nos associamos a elas. É bom mostrar respeito, mas não se torne muito próximo ou apegado a eles. É preciso entender isso. Além disso, temos tantos devotos de nossa própria missão, há tantos devotos espanhóis, você pode conseguir uma boa associação com eles. Qual é o problema? Há tantos devotos espanhóis em todo o mundo, Venezuela, Colômbia, Peru, Argentina, Uruguai, Espanha. Acho que 80% de todos os devotos em nossa missão falam espanhol. Você não encontra ninguém com quem se associar? Srila Guru Maharaj costumava dizer: você não pode pegar a casca de uma árvore e prendê-la a outra árvore. Se alguém é um ofensor aos sagrados pés de lótus de Gurudeva, é melhor não se associar a eles. Isso se chama castidade. Devo prestar reverência àqueles que chutam meu guru em sua cabeça? Se alguém vier e bater em seu pai, você prestará reverências a ele? Diga-me. Essa é a regra. Sua Divina Graça explica a pergunta e a resposta em bengali. O que posso dizer? Eu não gosto de dizer essas coisas, mas eles me perguntam sobre isso, então devo dar uma resposta. Pergunta. Então vamos comentar sobre essa pergunta. O devoto pergunta, fala que pessoas pedem para ser amigos dele no Facebook. E ele pergunta para Srila Acharya Maharaj. Então, temos que compreender muito bem isso. É uma pergunta que não deve ser feita para o guru em público, porque é uma situação difícil. O guru explicar a real qual que é. Ele deu uma explanada, mas como ele falou, tem tantos devotos da missão falando espanhol, 80%, para que você vai se associar com outros? Como diz Srila Siddhar Maharaj, se você pegar uma casca, você não vai conseguir colocá-la em cima de uma árvore, em volta do tronco. Então, a associação tem que ser com devotos que seguem o mesmo guru, que seguem a mesma missão. Por quê? Porque há diferenças conceituais entre os gurus. E isso vai perturbar a sua fé. Por isso, Srila Acharya Maharaj fala, se você tem a fé forte, não há problema. Mas aí, logo em seguida, ele fala, mas castidade é guru, é escutar somente o guru. Castidade não é servir mais ninguém, somente o guru. Se você vai servir outra missão, isso não é castidade. E são palavras fortes, como o Srila Acharya Maharaj já falou em aulas anteriores. E isso são palavras, ele fala não dele, de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj. E ele repete o que ele escutou deles, o que eles falaram.
Se você serve outra missão, outro guru, você faz serviço a outro guru, isso é prostituição. Porque, eles dão um exemplo, é como você, a mulher serve o marido em casa, a família, que é a família dela, e depois ela vai servir os outros lá fora. Então, não é apropriado fazer isso. Só que é uma pergunta que não deve ser perguntado ao vivo, em Zoom, porque coloca o guru numa situação complicada. É uma pergunta que tem que ser feita separadamente, por e-mail, sei lá. Aí ele vai falar a real para você. Uma vez ele falou numa aula, Srilacharya Maharaj falou, vamos prestar reverência, sim. Se tiver um Ratha Yatra ou qualquer outro parikrama, ou qualquer outro Sankirtan na rua, de outra missão, e nós estamos indo na mesma direção, quando chegar próximo, chegar um em frente ao outro, Dandavati Pranam, Prabhu, Dandavati Pranam, e cada um vai para o seu lado, ele falou. Não acompanhe o parikrama de outro. Não vá cantar junto, fazer o Harinama Sankirtan com outra missão. Isso é orientação. Mas é complicado para ele falar isso para o mundo inteiro e para os outros. Vão falar que ele é sectário. Não, não é uma questão de ser sectário. É uma questão de ser casto. Castidade ao guru. Porque Harinama Sankirtan é serviço devocional. E você vai fazer o serviço devocional para o outro? Não. Srila Govinda Maharaj falou, castidade ao guru é mais difícil do que a rendição ao guru. Mas é extremamente importante ser casto ao guru. Eu creio que eu já falei isso algumas vezes, mas nunca é demais comentar. De repente tem alguém novo aqui assistindo, não novo de devoção, mas que não costuma assistir, ou de repente o dia que eu falei não assistiu. Então, uma vez uma devota, ela queria ir para várias missões, porque ela queria fazer programa todos os dias. Se fosse hoje, ela poderia vir aqui, mas na época não existia programas todos os dias em São Paulo. Na época que ela se iniciou, era uma vez por semana o programa. No centro de pregação, Sri Chaitanya Sarasvati Sridhar Assan, o centro de pregação que o Bhuvana fundou. Era somente de sábado de manhã, mas ela queria todo dia. Ela queria todo dia. E ela escreveu para Srilacharya Maharaj, falando o que ela queria, porque ela queria ir, ela queria participar, ela queria servir, distribuir livros da outra missão. E a resposta de Srilacharya Maharaj, eu posso falar porque ela me mostrou. Ela me mostrou a resposta. E aí, Srilacharya Maharaj respondeu, não sou eu que estou falando, é Srila Siddhar Maharaj, é Srila Govinda Maharaj. Ele falou a mesma coisa para ela. Se você vai servir, você tem a sua família, e você vai servir outra missão, isso é prostituição. E ela não gostou do que escutou. Por quê? Porque às vezes quando perguntamos as coisas para o guru, queremos ouvir o que nós pensamos, não a real. É sempre assim. Quando perguntamos algo para alguém, para o guru, para o representante dele, queremos escutar o que já sabemos, o que sabemos não, o que nós achamos que é o correto. E quando recebemos uma retruca, quando recebemos a real, a verdade, a resposta verdadeira, às vezes não gostamos, normalmente não gostamos. E aí ela não gostou, e Srilacharya Maharaj continuou na resposta. Você tem muito seva para fazer. Você tem no mínimo 16 voltas da Japamala para cantar por dia. No mínimo. Não existe máximo. Existe um mínimo. Você tem as canções para cantar de manhã e à noite, mais o Vandana. Você tem os livros da missão para ler. Você tem muito serviço. Você tem que cozinhar e oferecer para
a foto do Guru ou para a foto da deidade. Você tem muito serviço para fazer. Por que você quer ir em outro local, servir outro? E ela não gostou, porque o ego é muito forte, o nosso ego é muito forte. Mas Silachara Maharaj, é o que ele disse agora no final para os Bengali. Ele falou em Bengali, a grande maioria da população dos ocidentais não fala Bengali, então ele falou para os bengalis. Eu não queria responder isso, mas ele perguntou, eu sou obrigado a responder. Seguro falou isso porque ele não gostou da pergunta. Não que ele não gostou da pergunta de responder, mas responder para todos ouvirem, para ficar gravado isso. Podem usar isso contra ele. Falar que ele é sectário. Ele não é sectário. Ele é casto ao guru dele. Então temos que compreender isso. Por isso que foi colocado o subtítulo como 2 perguntas importantes. Essa pergunta é extremamente importante. Temos que manter o nosso foco na nossa missão. Temos que manter o foco nas orientações de Silachara Maharaj, não dos outros. Porque Silachara Maharaj é o presidente Seraita sucessor do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Srila Govinda Maharaj falou, todos que estão sob o abrigo dele, todos que estão no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, estão sob o abrigo dele. Então temos que seguir a orientação dele, não dos outros, de outras missões. E há diferenças? Sim, muitas diferenças. Muitas. Quando eu tenho contato com devotos de outras missões, eu vejo a quantidade de diferenças que tem. Eles vêm com uma concepção bem diferente de Srila Siddhar Maharaj. Eles vêm com uma concepção bem diferente da nossa missão. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu conversei com uma pessoa de outra missão e ela tem uma concepção muito, muito diferente de Srila Siddhar Maharaj. Então, para que nós vamos nos associar para confundir nossa cabeça, nossa mente? Porque se não tivermos a fé forte, vamos duvidar, vamos ficar em dúvida, mas será que o que ele falou é real, é verdadeiro? Ou será o que Silachara Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj falam? Então, se você tiver a fé muito, muito, muito forte, é menos ruim, mas não deve ser feita essa intimidade com devotos de outra missão. E como disse Silachara Maharaj, mais grave ainda, é aquela missão que ofendeu Srila Siddhar Maharaj, a missão que ofendeu Srila Govinda Maharaj, a missão que ofendeu de repente Silachara Maharaj. Aí realmente não temos que ter nem aceitar a pessoa no Facebook, nenhum contato com quem ofende nosso guru, nenhum contato com quem ofende os gurus do Parampará da nossa missão. Nenhum contato. Como disse Silachara Maharaj, você vai ficar com quem chutou a cabeça do seu pai? Você vai ficar com quem fala mal da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do seu filho? Você vai ter associação com essa pessoa? Claro que não. E por que vai ter com associação com devotos de outro guru que ofenderam nossos gurus, ofenderam nossa missão? Existe isso, sim. Existe a ofensa a Srila Siddhar Maharaj, existe a ofensa a Srila Govinda Maharaj, existe a ofensa a Srila Acharya Maharaj. Então, não devemos ter contato. Se você perguntar em público, Srila Acharya Maharaj, posso ter contato com tal devoto? É uma pergunta que não deve ser feita para ele, em público. Porque vai colocar ele numa saia justa, vai colocar ele numa situação delicada. Então, certas perguntas temos que fazer para o guru, por e-mail, por WhatsApp, não sei qual que é o contato que você tem com o guru, mas não em público. Temos que tomar cuidado com isso. Quando leio Sri Chaitanya Charitamrita, não consigo pronunciar os versos em sânscrito corretamente. Isso é muito ruim se eu cometer erros? Qual é o problema? A resposta a esta pergunta é esta.
Quando Mahaprabhu foi para Kurumakshetra, no sul da Índia, ele encontrou lá um brahmana que estava lendo Srimad Bhagavad Gita e chorando, mas sua pronúncia não estava correta. Ele leu os slokas errados e todos riram dele. No entanto, Mahaprabhu não riu, permanecendo sério. Mahaprabhu perguntou àquele brahmana: Ó Brahmana, o que você está lendo? O Brahmana respondeu: Eu sou um tolo, não sei de nada. Mahaprabhu perguntou novamente: Então por que você está chorando? O Brahmana explicou: Não sei o que estou lendo, mas quando estou lendo, posso ver Krishna dirigindo a carruagem de Arjuna. Então Mahaprabhu disse: Sim, você é aquele que tem o direito de ler o Srimad Bhagavad Gita. Portanto, a pronúncia correta ou errada não é uma questão. Você deve ter devoção, fé. Você acha que todos nós temos uma pronúncia adequada? Aqueles que estudaram sânscrito, que são grandes pandits, podem pronunciar esses versos corretamente, mas não sabemos nada sobre a pronúncia correta ou errada. Apenas Gurudeva sabe disso. Então veja só, o principal de tudo é a fé. E a fé é devoção. Não adianta a pessoa querer pronunciar tudo corretamente se ela não tem fé, se ela não tem devoção. Krishna está de olho na fé e na devoção. Quando você oferece algo no altar da sua casa ou no templo, onde for, quando você faz uma guirlanda, quando você faz qualquer coisa para Deus, qualquer serviço, o que Deus quer é a devoção. Ele quer o nosso coração. Ele não está preocupado se você fala o mantra corretamente pronunciado, se você faz todo aquele ritual de mantras, disso, daquilo no altar. Num templo, sim, se faz isso. Mas, se chegar um devoto puro e for oferecer, ele oferece da forma que ele quiser. Temos um exemplo claro disso, eu não lembro mais o nome do devoto, mas ele tinha um altar na casa dele, a mulher cozinhava, ele oferecia, e tinha um filhinho pequeno. E aí ele foi viajar, e ele falou para o filho: você vai oferecer a comida. Você vai oferecer a comida na minha ausência. O pai falou para a criança. E a mãe fez a comida, o pai foi viajar, a mãe fez a comida, e o menino foi lá com o prato de comida oferecer para a deidade. E ele levou um pedaço de pau. E aí ele colocou lá, mas ele falou para o pai: mas eu não sei mantra, eu não sei nada, pai. Não, faça. O pai falou: ofereça da forma que você conseguir. E ele foi lá e falou para a deidade: aceite, eu não sei mantra, eu não sei nada. Aceite, senão meu pai vai ficar bravo. Meu pai vai ficar muito bravo comigo, minha mãe vai ficar muito brava comigo. Aceite. E aí ele ameaçou a deidade: se você não aceitar, eu vou te bater. Falou para a deidade, uma criança inocente. E aí, quando ele foi retirar a bandeja, a deidade não havia comido. Quer dizer, a deidade havia comido, mas para quem não tem a visão transcendental, não vemos que a deidade comeu, que ela provou o alimento. E aí o menino foi lá e falou: coma, senão minha mãe vai ficar brava, ela vai contar para o meu pai que você não aceitou, eu não ofereci direito, coma, senão eu vou te bater. E a deidade comeu tudo. Comeu tudo literalmente, limpou o prato, não sobrou um grão de arroz, não sobrou um grão de dal. E quando ele voltou com a bandeja vazia, a mãe ficou muito brava com ele, porque isso nunca havia acontecido. O pai oferecia anos e anos. Nunca a deidade tinha limpado o prato. Ela poderia aceitar a comer, mas não aos olhos mundanos como o nosso. E a mãe falou para o menino: seu menino malvado, você comeu a comida da deidade, eu vou contar tudo para o seu pai, você não podia ter feito isso.
E o menino falou, não mãe, foi a deidade que comeu, não fui eu, foi a deidade. E a mãe brava com ele. Aí no outro dia, a mãe fez de novo e falou para ele, não vá comer, isso daí é para a deidade. E aí ele foi lá de novo e falou para a deidade, coma tudo, senão minha mãe vai contar para o meu pai. E aí voltou de novo com um prato vazio, totalmente vazio, sem nenhum grão de nenhum alimento. E a mãe ficou muito brava. Quando o pai voltou, a mãe contou tudo para o pai. Falou, sabe o que o seu filho fez? Esse menino levado, malvado, ele está comendo a comida da deidade. E o menino implorou, falou, pai, não pai, é verdade que eu estou falando, a deidade que comeu. Não fui eu, pai. Não fui eu. E aí o pai no outro dia falou para a mãe, faça comida e vamos observar. E aí o menino levou lá e o pai ficou observando escondido e a deidade foi lá e limpou o prato, não foi o filho. Então, o que quer dizer isso? É a devoção da pessoa, não é regra e regulamento, porque o pai dele falava todas as regras, fazia todo o ritual, tudo. A deidade quer o nosso coração. Então, quando tem uma pessoa pura que lê, a pessoa que está com devoção, com fé e lê o livro, é isso que Deus está querendo. Não importa se você pronuncia tudo correto, mesmo porque Silachara Maharaj falou, Gurudeva sabia pronunciar correto, Srila Siddhar Maharaj sabia pronunciar o sânscrito e o bengali correto, não nós. Isso é imitação, aquele que quer tentar pronunciar. É muito difícil pronunciar corretamente, muito, muito, muito difícil. Os acentos, a entonação. Então, Krishna quer, Mahaprabhu tem um exemplo aqui, ele queria o coração e ele falou para o devoto, você sim pode ler. Da mesma forma que foi falado outro dia na aula de Silachara Maharaj, quem pode cantar o santo nome? Quem pode cantar as canções? Aquele que tem a voz bonita? Aquele que tem a melodia? Ou aquele que tem a humildade, tolerância, dá honra e respeito a todos sem querer em troca? Aquele que tem as 4 qualidades. Não, Krishna não quer saber de melodia. Krishna não quer saber de uma boa voz, de uma voz bonita. Ele não está querendo isso. Ele não está preocupado, porque isso é material. Ele quer a nossa fé, ele quer a nossa devoção. Temos que fazer o melhor, sim. Não é porque ele está preocupado com a nossa devoção, não preocupado, mas o que ele quer nosso é a devoção, que vamos fazer de qualquer jeito. Se temos a fé e a devoção, quando vamos fazer uma guirlanda, vamos fazer da melhor forma possível, a mais bonita para oferecer para Deus. Quando vamos cantar, vamos sim tentar pronunciar da melhor forma, para agradar a Deus. Mas não conseguimos, claro que não conseguimos. Nem os bengalis conseguem. Pouquíssimos conseguem pronunciar da forma correta. Por isso, Srila Govinda Maharaj falou, não existe mais Brahmani encarnado nesse mundo material. O último Brahmani foi meu guru, ele falou. Srila Siddhar Maharaj. Claro que ele não ia se intitular, eu sou o último Brahmani. Por isso a cerimônia de fogo não tem efeito agora, porque não existe mais Brahmani. Srila Govinda Maharaj falou isso. Nós recebemos a iniciação de Brahmani, mas não somos Brahmani. Temos o cordão de Brahmani, mas não somos Brahmani. Recebemos a iniciação. Da mesma forma que quando recebemos o Diksha, Divya Gyana, a iniciação, não somos devotos porque recebemos a iniciação. A iniciação é matrícula na escola. Não somos Vaishnavas, não somos devotos, não somos discípulos, somente porque recebemos a iniciação. Tem que ter a prática, tem que ter as 3 coisas principais em relação ao Guru. A rendição ao Guru, extremamente importante, a rendição ao Guru, perguntas pertinentes, coerentes com a devoção. E o mais importante, Srila Govinda Maharaj falou,
o serviço adequado ao Guru, fielmente servir o Guru. Essas 3 coisas algum dia nos levarão a ser um discípulo, a ser um devoto, a ser um Vaishnava, mas não somos ainda, pelo menos eu não sou, não sei vocês. Eu posso falar de mim, não dos outros. Não temos que ficar olhando os outros, temos que olhar a nós mesmos. E se lá Acharya Maharaj falou, quando você se achar um Vaishnava, você vai querer honra, respeito, vai querer guirlanda, vai querer que os outros se reverenciem. Isso daí é muito ruim para a devoção. Pratista, fama e poder, o ego. Então, mesmo um Vaishnava mesmo, um discípulo mesmo, um devoto puro mesmo, ele nunca vai falar, eu sou um devoto puro, eu sou um Vaishnava, eu sou um discípulo. Os outros sim vão falar dele, mas ele nunca vai se intitular. Aquele que se intitula, Srila Acharya Maharaj falou isso outro dia, não é bom para a devoção. Não é nada bom para a devoção. Temos que ter essa consciência. Então, outra pergunta importante que foi feita para Srila Acharya Maharaj, 2 perguntas importantes nessa aula que foi, esse subtítulo que foi lido agora. Temos mais um subtítulo aqui, esse é um pouco mais longo, são 14 minutos de leitura, não, desculpa, deixe-me ver quantos minutos. Sim, 14 minutos de leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Temos algumas pessoas assistindo hoje. Vamos ver quem está aqui no Facebook, por enquanto. Temos o Vishnu. Vishnu é um devoto que eu conheci há muitos anos atrás. Ele foi o rapaz que me vendeu a primeira mirdanga. O Vishnu, Vishnu Prabhu, ele nasceu em Vrindavana, na Índia. Ele é filho de devotos de outra missão, uma pessoa muito afortunada, uma alma muito afortunada, porque não é qualquer alma que nasce em Vrindavana. Então, ele é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ele, e faz tempo que eu não o vejo pessoalmente. Ele costuma viajar o mundo e ele está aqui hoje, entrou aqui para nos ver e ele fez um comentário, Jai Mahaprabhu, Ki Jai. Então temos ele aqui, temos a Amrita Didi com Adipurusha hoje também. Hoje eu consegui ver em Adipurusha. Às vezes você entra e eu não falo o seu nome, mas hoje você está aqui e eu vi Adipurusha Prabhu. Temos também aqui, ficou bom o som agora, Amrita? Você falou que estava para aumentar um pouquinho, mas não tem como aumentar. Eu não tenho essa possibilidade. Não consigo aumentar. O meu celular está no máximo para soltar a gravação da Janavi, e aqui o aparelhinho está no máximo, então não tem, o microfone também não tem o recurso de aumentar ou abaixar ele. Se estiver bom, você dá um retorno. Se não estiver, tente aumentar o seu aparelho aí. Não sei qual aparelho que você está usando para escutar e assistir a aula. Temos aqui também conosco hoje o Hriday Vallabha. O Hriday Vallabha, ele é do Peru. Ele veio para o Brasil quando o Srila Acharya Maharaj estava aqui em 2010. Todos os brasileiros conheceram ele. E ele ficou aqui no Brasil até hoje. Ele mora no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, com o seu sogro e sua sogra, o Sundari Prabhu, a Venugita Didi, e a sua esposa, Kamala Didi. Temos aqui também o Mathuranati Prabhu, assistindo conosco, e a Janavi também. A Janavi não aparece aqui, porque ela fica no Face do Templo de São Paulo. Então, por isso que ela não está aparecendo aqui, mas eu sei que ela está assistindo conosco. Então, vamos continuar a leitura. Que bom que o som ficou bom, então, Amrita. Então, vamos continuar a leitura. Abraçando a fortuna.
Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 7 de março de 2021, parte 7. Pergunta: qual deve ser nossa consciência quando vamos para o parikrama de Shri Navadvip Dham? Quando você está fazendo o parikrama, deve pensar que esta terra não é uma terra comum. Agartala e Chaukirtala não é a mesma coisa. Um ditado bengali que significa onde fica Agartala, uma grande cidade famosa, e onde está o chão debaixo de sua cama. Este dham sagrado é um lugar onde Mahaprabhu, o próprio Senhor, apareceu. Esta é uma terra extremamente pura, não diferente de Goloka Vrindavana. Devemos sempre prestar reverências a todos os dham locais sagrados e orar por sua misericórdia. Orar para que não possamos cometer nenhuma ofensa a eles. Não devemos contaminar a morada sagrada. Como se faz o parikrama de um dham? Na cabeça. Devemos fazer parikrama com nossas cabeças. Devemos tirar a poeira do dham sagrado e colocar sobre nossas cabeças. Então, como foi dito aqui... Duas questões importantes. Desculpa, entrou no lugar errado aqui. Mas, como foi dito aqui, o parikrama, o devoto perguntou como fazer o parikrama de Navadvip Dham, agora que vai começar dia 23. Semana que vem começa o parikrama. Dia 23, creio que é terça-feira, se eu não me engano. Então, serão 5 dias de parikrama até dia 28, que é o Gora Purnima. E como foi falado por Srila Acharya Maharaj, tomar cuidado para não cometer ofensa, porque o dham sagrado, o local, Navadvip Dham, as 9 ilhas, é onde Mahaprabhu apareceu, em Yogapiti. Não tem diferença entre lá e o mundo transcendental, Goloka Vrindavana. Então temos que, apesar de lá ser um lugar misericordioso, não é como em Vrindavana, que é muito mais problemático cometermos ofensa, mas temos que ter respeito, saber que lá é onde Deus apareceu pela última vez aqui na Terra. É o lugar transcendental lá. Então, por isso que Srila Acharya Maharaj falou, como vamos fazer o parikrama? Com a cabeça. Da mesma forma que é dito, como o devoto, quando ele entrar em Goloka Vrindavana, no mundo transcendental, ele vai pisar lá, ele tem que entrar com a cabeça, prestando reverência a quem está lá. Porque todos que estão lá são devotos puros. O grão de areia é um devoto puro, a grama é um devoto puro, todo mundo é devoto puro. Todos que estão lá são devotos puros, senão não chegará lá. Nenhuma alma que não é devoto puro não chega no mundo transcendental. Então, por isso é dito nas Escrituras, temos que entrar lá com a cabeça, não com os pés. E da mesma forma, Srila Acharya Maharaj falou, temos que pegar a poeira do dham sagrado, do local sagrado, e colocar na nossa cabeça. Não é a mesma coisa que qualquer lugar do mundo. Não é a Terra igual, o espaço. Mahaprabhu apareceu lá. Por que o Mahaprabhu não apareceu na Europa? Por que ele não apareceu no Brasil, na América, na África, enfim? Porque lá é o berço. Lá é o berço. Krishna apareceu lá. Mahaprabhu apareceu lá. O Senhor Buda apareceu na Índia. E aquela região antigamente era tudo Índia. Agora foi dividido, mas era tudo Índia. Então lá é o celeiro da espiritualidade, não é aqui. Mas veio para cá também, porque a vontade de Mahaprabhu distribuir de vilarejo em vilarejo, distribuir a consciência de Krishna de vilarejo em vilarejo, em todos os lugares do mundo, cantar, que estejam cantando o santo nome. Essa é a vontade de Mahaprabhu, e isso está se realizando. Já está se realizando há muito tempo. Praticamente em todo lugar do mundo tem alguém cantando Mahamantra Hare Krishna. Tem alguém divulgando a consciência de Krishna. Então, lá é um lugar sagrado, sim. Temos que ir lá para fazer o parikrama. E, como disse lá Acharya Maharaj, fazer o parikrama é estar ao lado de um sadhu, de um santo. E o Guru é o rei dos santos.
O rei dos sadhus é o guru. Parikrama não é para fazer comércio, ir lá para comprar coisas para revender aqui no Brasil ou onde for em outro lugar do mundo. Parikrama não é para comprar presentes para a mulher, para o filho, para a mãe, para o pai. Silatya Maharaj já falou isso em aulas anteriores, de anos anteriores. Tem pessoas que no meio do Parikrama entram nos vilarejos, lá, principalmente em Paramatala, entram nos vilarejos, nas feiras, que existem aquelas barraquinhas, e vai fazer compra ou comércio, que é pior ainda. Não é para isso. Parikrama era para honrar o local sagrado, escutar o santo nome, cantar junto com o santo, como Silatya Maharaj, com quem vai lá, os grandes santos que estão lá. Saí do lugar aqui, vamos ver aonde que estava. Não podemos reconhecer quando Mahaprabhu vem, quando nos contaminar a morada sagrada. Como se faz o parikrama de Udam? Na cabeça. Devemos fazer parikrama com nossas cabeças. Devemos tirar a poeira do Udam sagrado e colocar sobre nossas cabeças. Todos os semideuses residem aqui. Bhagavan Shri Krishna, o próprio Gauranga Mahaprabhu, se junta a este parikrama. Nityananda Prabhu e todos os outros associados de Gauranga Mahaprabhu vêm para este parikrama, mas não temos olhos para ver isso. Nossos olhos estão sempre cobertos pelo ambiente ilusório. Nossos olhos estão cheios de poeira ilusória. Não sabemos nada, não podemos ver nada. Não podemos entender quem e quando chega a este parikrama. Não podemos reconhecer que semideuses, que devoto vem a este parikrama. Não podemos reconhecer quando Mahaprabhu vem, quando Srivas Pandit vem, quando Adwaita Acharya, Gadadhar Pandit e outros devotos vêm. Todos eles vêm para este parikrama, mas não podemos reconhecê-los. Portanto, devemos sempre prestar nossa reverência em todos os lugares do parikrama e devemos sempre levar a sério o parikrama de Srinavadvipidam. É necessário ter esse tipo de consciência. Não devemos fazer nada de ruim quando chegarmos ao Dham. Isso é tudo o que há para fazer. Dirigindo-se a um dos devotos. Então, Silatya Maharaj está explicando qual é o humor do parikrama. Nós não temos olhos, como ele falou. O olho material não vai ver Mahaprabhu, mas Mahaprabhu em algum momento está lá no parikrama. Nityananda Prabhu em algum momento está lá no parikrama. O Panchatattva, os associados de Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, os semideuses estão lá. Em algum momento do parikrama todos estão lá. Mas nós, com esse olhar material, não conseguimos ver. Somente quem tem uma alma pura, totalmente limpa, consegue ver. Tem que ter uma boa fortuna imensa. Tem que ser um devoto puro para ver o que os olhos materiais não veem. Então lá não é um local normal. Não são dias normais. Quando vai de lugar em lugar, de ilha em ilha, de casa em casa, onde morou tal devoto, onde morou tal devoto. Temos que ter essa consciência. Ir lá para fazer uma peregrinação de fé. Esse é o humor correto. Como no Gaura Arati, o Arati da noite, o Gaura Arati, tem uma canção que fala: todos os semideuses estão presentes em todos os Gaura Arati. Nós não conseguimos ver, pelo menos eu não vejo. Quantos Aratis à noite, todo mundo que está aí assistindo já participou? Quem viu um semideus? Mas eles estão, no momento do Gaura Arati, eles estão participando. Mas quem vê? Pode ser que alguém vê e não fale, não divulgue também, claro. Mas é muito raro alguém ver, alguém ter esse olhar transcendental. Esse olhar transcendental se adquire com a limpeza da alma.
não tem nada a ver com o terceiro olho, no meio das sobrancelhas, não tem nada a ver com isso. É a alma se aloja no coração. A limpeza da alma vai fazer com que consigamos ver, não com os olhos materiais, nem com nenhum chakra, como outro dia foi falado aqui, uma pessoa veio aqui e ficou perguntando sobre chakras, canal de energia, isso, aquilo. Não, não tem nada a ver com isso. A espiritualidade não tem nada a ver com energia material, com a nossa energia, com os nossos pontos de energia, nossos chakras, os nossos canais de energia, os nadis, não tem nada a ver com nada disso. Espiritualidade não tem a ver com matéria, a espiritualidade tem a ver com a alma. Então, somente a alma limpa, totalmente limpa, pode conseguir observar quando Mahaprabhu aparece, quando os seus associados aparecem. Como vai sua pregação? Tente, tente, e você terá sucesso. Se você deseja fazer um devoto, você tem que derramar galões e galões de sangue. Você acha que as pessoas vêm para este caminho tão facilmente? Todo mundo está muito apegado à sua vida material. Todos os países estrangeiros são muito materialistas. E agora a Índia também se parece com isso. De qualquer forma, você deve tentar pregar e recrutar devotos. Não é fácil, mas você tentará e terá sucesso. Tente e tente, você terá sucesso. Você pode ver meu exemplo. Eu prego de vila em vila, indo de porta em porta. Em alguns dias, vou a 140 casas por dia. Então veja só o que Silachara Maharaj está falando para o devoto. Como vai sua pregação? A coisa que deixa Silachara Maharaj mais feliz, o serviço que deixa Silachara Maharaj mais feliz é a pregação. Não é se você está fazendo 3 arati por dia, se você está oferecendo 5, 8 oferendas no altar. Isso é bom? Sim, isso é bom. Se você decorou todas as canções, se você canta 64 voltas na Japamala por dia, 128 como alguns fazem, não é isso que vai deixar ele mais feliz. O que vai deixar Silachara Maharaj mais feliz é a pregação. Como está a sua pregação? Ele falou para o devoto. Para tornar uma pessoa não devota em devoto, como ele diz, são necessários galões e galões de sangue. O que ele quer dizer com isso? Muita energia. Para conseguir transformar uma pessoa em devoto, temos que gastar muita energia. Mas a melhor forma de gastarmos a nossa energia é pregando. Não faz mal que pregamos e não teve retorno. Achamos que não teve retorno. Porque queremos tudo de imediato, tudo para hoje, tudo para amanhã. A pessoa prega e aí depois de um tempo ela fala, nossa, mas não vê ninguém, vou parar. Não, como disse Silachara Maharaj, tente, tente, tente. A pregação nunca é em vão. Hoje mesmo, hoje veio um devoto aqui de outra missão, da missão que Shripad Tapasi Maharaj era, da ISKCON. Ele conheceu Shripad Tapasi Maharaj na ISKCON. O nome de Shripad Tapasi Maharaj na época era Ambujaksa, o nome que Swami Prabhupada deu para ele. E ele conheceu Tapasi Maharaj antes da ISKCON na Bom Pastor. Ele conheceu Shripad Tapasi Maharaj na Liberdade. Eu nem sabia que a ISKCON, antes da Bom Pastor, era na Liberdade. Ele falou até o nome da rua, eu esqueci. Mas ele conheceu Shripad Tapasi Maharaj, Ambujaksa, lá, pregando. E ele está até hoje cantando a Japamala. Ele tem Tulasi Devi na casa dele, ele mora aqui na Moca, pertinho do templo. Ele me encontrou outro dia e falou, Haribo. Aí eu fui conversar com ele, porque ele me identificou como um devoto de Krishna. Não devoto, mas como
alguém que tenta ser devoto, eu não sou devoto. Então, como ele me identificou? Pela cica, sim, pela cabeça raspada, não está totalmente raspada, porque agora vamos raspar no domingo, no Gora Purnima. Mas ele viu a cica, ele viu a cabeça raspada, e ele viu a camiseta que eu uso, com o logo do mate na frente. Ele não conhecia o logo, mas ele olhou atrás da minha camiseta, falando Bhakti Yoga, e tem uma Mahamantra nas costas da camisa. E aí, por isso, ele falou, Haribol, Prabhu. E aí eu fui conversar com ele. E aí, através disso, eu descobri que Tapasya Maharaj pregou para ele há mais de 40 anos atrás. Há mais de 40 anos atrás, foi antes de 80, foi por volta de 79, 80, ele falou. 1979, 1980. Há mais de 40 anos atrás, Shripad Tapasya Maharaj pregou para ele, e ele recebeu a iniciação, e até hoje ele segue. E ele falou, quem prega igual o que ele pregava, ele falou. Pregação de Shripad Tapasya Maharaj, na época, há 40 anos atrás, já conquistava o coração de todo mundo. Então, veja só, pode ser que a pregação que você faça hoje na rua, ou onde for, para um amigo, para o parente, para o colega no trabalho, para quem for, não dê resultado hoje. Pode ser que dê também, mas daqui uns anos, ou de repente na próxima vida, a pessoa vem para a consciência de Krishna. Então, nós não sabemos, nós não controlamos nada, não está sob nossa jurisdição fazer e querer o resultado pertence a Krishna, a Mahaprabhu, a Nityananda Prabhu, o resultado pertence a eles, a Gurudeva, não a nós. Temos que fazer nossa parte. E Srilacharya Maharaj fala, pregue, pregue. Ele deu uma aula outro dia, vamos ler essa aula. Creio que na segunda, ou amanhã mesmo, na segunda ou na terça-feira, vamos ler essa aula. Ele falando, todo devoto tem que pregar pelo menos para uma pessoa e trazer pelo menos um devoto por ano para o mate, para a missão. É a aula de Srilacharya Maharaj. Todo devoto tem que pregar e trazer pelo menos um devoto por ano para a missão. Temos que ter esse foco. O que deixa Srilacharya Maharaj mais feliz é a pregação. E não só ele, Gurudeva, Srila Siddhar Maharaj, todo o Guru Varga, Shriman Mahaprabhu. Shriman Mahaprabhu, ele ordenou, ele não orientou, ele ordenou, só fale Harikatha, só fale sobre Deus. Vai ter uma aula sobre isso, acho que vamos ler amanhã. Israel Katha quer dizer, não fale coisas materiais, somente coisas espirituais. Israel Katha. Então, por isso, Srilacharya Maharaj perguntou para o devoto, como está a sua pregação? Não temos que querer o resultado imediato. Claro que ficamos felizes quando começamos a pregar e alguém já se inicia, já entra logo na vida devocional, já nasce para o mundo, para a vida devocional. Mas não temos que ter pressa. Não temos que ter pressa. O resultado pertence a Krishna, não a nós. Nós temos que fazer nossa parte. Venho e digo a todos que venham e se junte ao parikrama de Shri Navadvip Dham. Comecei a pregar assim na minha vida de Brahmachari em 1992, quando Gurudeva me enviou para pregar em uma aldeia, e ainda estou fazendo a mesma coisa. Pratique corretamente. Todos devem praticar adequadamente. O problema é que praticamos adequadamente, mas às vezes também aceitamos o que é desfavorável para a devoção. Existem 6 falhas, 6 impulsos dos quais sofremos.
Atyahara, as pessoas comem muito, guardam muito dinheiro. Se você sempre economizar dinheiro, significa que não tem fé que Krishna irá protegê-lo. O dinheiro não pode salvá-lo. Prajalpa. Sempre conversamos e fofocamos. Gurudeva diz que se você derramar leite em uma panela e vir que o nível do leite está caindo lentamente, isso significa que há um buraco na panela. Assim, você pode praticar adequadamente, seguindo todas as regras e regulamentos. Mas se também aceitar o que não é adequado para praticar a vida, estará reduzindo o resultado que obtém com sua prática espiritual. Por isso, é necessário praticar corretamente. Prática de aceitar corretamente aquilo que é favorável à devoção e rejeitar aquilo que não é favorável. Nós temos que sempre rejeitar e evitar tais coisas. Então veja só, a importância do que Srilacharya Maharaj acabou de falar. Não basta somente fazer o que é favorável, todas as regras, regulamentos. Se fizermos as 64 práticas devocionais, não basta. Se aceitarmos o desfavorável, é como o Gurudeva deu o exemplo. Você coloca o leite na panela e quando vai ver o nível do leite está diminuindo. Por quê? Porque tem um furo. Se você faz a prática, você coloca as moedinhas na caixinha. Mas se você fala mal dos outros, fala coisas materiais, prajalpa, se você tem má associação, se você não rejeita o que é desfavorável, toda essa devoção que você ganhou, todo esse mérito que você está ganhando, ele está indo pelo ralo. Por quê? Porque você não está rejeitando o desfavorável. Então, temos que viver em família, sim, vivemos em família. Às vezes vivemos em família com não devotos. Não há problema. Swami Prabhupada, outro dia Srilacharya Maharaj deu uma aula falando sobre isso. Swami Prabhupada dividia a geladeira dele nos Estados Unidos, quando ele foi para os Estados Unidos. Dividia, ele levantava de manhã, fazia comida, oferecia, ia pregar e deixava a prachada na geladeira. E a pessoa que morava com ele colocava carne de boi, carne de vaca do lado da prachada. Mas ele tinha fé muito forte. Isso não atrapalhava ele. Foi um período só, curto isso. Então, temos que viver em família, sim. Se vivemos em família sem pessoas que são devotas de Krishna, que não seguem o que seguimos, temos que tomar cuidado, não entrar no esquema deles, não ter associação com eles. O que é associação? Pegar os hábitos dele, começar a comer boga o tempo todo. Isso é muito prejudicial. Vivemos em família com quem não é devoto, nós vamos cozinhar, nós vamos oferecer, vamos tirar a preguiça do corpo, vamos cozinhar e oferecer, não comer a boga da mãe, do pai, da irmã, do marido, de quem ofereceu, do filho, do que ofereceu não, de quem fez, porque não é bom para a devoção. Se está todo mundo na mesa lá comendo, você vai e pega a sua prachada e come, pode até comer junto, não há problema. Isso não é associação. Associação é você começar a entrar nos hábitos da pessoa. Aí a pessoa te convida para ir num restaurante um dia, você vai. Aí te convida outro dia, você vai. Quanto mais contato você tiver com essa pessoa, quanto mais associação você der para a pessoa, quanto mais você conversar para jalpa, assuntos inúteis, assuntos materiais com essas pessoas, maior será o buraco na panela, maior será o derramamento do mérito que você está ganhando. Não adianta fazer tudo correto se você não rejeita o que é desfavorável. Por isso é dito,
Desfavorável, uma das práticas desfavoráveis é a associação com não devotos. Mas aí que está, a associação não é morar junto. Você pode até dormir na cama com a sua mulher se ela não é devota, mas não vai entrar nos hábitos dela de não devota. Não vá fazer isso. Sua mãe, seu pai, todo dia, vamos fazer isso, vamos em tal lugar, vamos em tal lugar. Filhinho, vem comer a comida que a mamãe fez. Comida, justamente, é comida, não é prachada. Então, não devemos fazer isso. Se queremos a devoção, podemos fazer uma média. De vez em quando, você vai lá e come com a sua mãe. De vez em quando, mas esse quando, quanto mais longe é melhor. Em vez disso, fale, vem aqui na minha casa, se você mora em outra casa. Se você mora com a sua mãe, você pode falar, mãe, hoje eu vou cozinhar. Pode deixar, eu vou cozinhar hoje. Não vai dar problema, ela não vai morrer se ficar um dia sem comer carne e comer ovo. Você cozinha e oferece no altar antes, fale para ela, mãe, eu vou oferecer só 2 minutos. 2 minutinhos só. Eu cozinhei, agora eu vou oferecer. E aí todos vão comer, todos vão honrar a prachada. Temos que ter esses hábitos. Senão, quando vamos ver, estamos totalmente enfiados na vida material da família, de quem for. Silathiar Maharaj deu uma aula anterior falando que ele conhecia um devoto, e o devoto era casado com uma não devota. E todo dia ele comia a comida da mulher, claro, a mulher cozinhava, ele comia. Comida não oferecida, almoço e janta, todo dia ele comia, todo dia ele comia. Certo dia ele largou a missão. Veja só o quanto é grave isso. Não comer prachada, somente boga. Ele largou a missão porque ele entrou nos hábitos da mulher. Ele largou a missão e Silathiar Maharaj falou que depois ele começou até a comer carne. Ele ficou tão caído, que ele começou a entrar no hábito da mulher de comer carne. Então, veja só, temos que rejeitar o desfavorável. Senão, terão vários furos na panela. Nós colocamos um pouquinho de leite todo dia com o serviço devocional, como foi o exemplo de Gurudeva, e vamos ter o furo ou vários furos na panela. Se fizermos vários furos na panela, acabará todo o serviço que fizemos. Temos que compreender isso, é muito importante isso. E é muito fácil entrar no esquema da mente, porque nossa mente pensa, eu faço o meu serviço, eu canto a Japamala, eu canto as canções, eu leio alguma coisa, eu participo do programa à noite do Templo de São Paulo, 2 horas por dia, de vez em quando, ou todo dia. Mas adianta se você tem má associação, adianta se você faz prajalpa. Silathiar Maharaj está falando que não. É melhor do que nada, claro. Se você somente fizer o errado e não fizer o certo, é muito pior. Mas você não terá um avanço adequado se você continuar a não rejeitar o desfavorável. Temos que rejeitar o desfavorável. E os gurus dão outro exemplo, de você estar remando o barco, remando o barco, com uma âncora no chão, ou amarrado na borda. Todo mundo já viu um barco para ele não sair sozinho com o vento, amarra-se o barco com uma corda, faz uma amarração do barco. Se você está praticando corretamente, você rema, mas você está amarrado na borda, ou você está com uma âncora, que é aceitar o desfavorável, você quando vai olhar não saiu do lugar, você olha para a borda, você não andou nada, o barco está no mesmo lugar. Depois de 10, 20, 30, 40 anos praticando, você está no mesmo lugar. E como que podemos saber isso? Se você está com a mesma vontade de 40 anos atrás, se você não aumentou sua vontade, se você não aumentou os minutos por dia que você se dedica a Deus, sob a orientação do Guru, se você não está aumentando a sua prática devocional, tem algo errado.
analise, tem algo errado. Então, vamos encerrar essa transmissão. Amanhã faremos o programa de manhã, sem aula de Srilacharya Maharaj, porque amanhã estamos a 8 dias do Gora Purnima, amanhã 7 dias, então Srilacharya Maharaj só voltará a dar aula para nós depois do Gora Purnima. Ele está organizando todo o festival, ele já foi lá para Navadvip, para Nishinrapali, então ele está preparando tudo. Não teremos o programa com ele, mas teremos o programa aqui amanhã, a partir das 11 horas, eu vou anunciar hoje no grupo do Templo de São Paulo. Faremos as canções, faremos a leitura, o Arati, o Boga Arati, o Arati da hora do almoço, e à noite teremos normalmente o programa às 19 horas. Então vamos continuar a leitura de Srilacharya Maharaj e talvez voltaremos para o livro de Srila Siddhar Maharaj. O livro que estamos lendo é Evolução Subjetiva da Consciência. Dando a bate-perna a todos, até amanhã.